bem-vindo a mais um vídeo do canal Fisiologia com o professor Cláudio Lira. No vídeo de hoje eu vou ensinar o passo a passo para a submissão de um artigo científico a uma revista científica. Antes de mais nada, gostaria que vocês curtissem o canal, compartilhassem com seus amigos e ativassem as notificações. A etapa de submissão de um artigo científico a uma revista é uma etapa muito importante para a ciência e para a divulgação dos resultados de um trabalho para a sociedade. O artigo que eu vou submeter aqui hoje é fruto de uma dissertação de uma estudante minha, de um programa de pós-graduação aqui da Universidade Federal de Goiás, e a revista que nós selecionamos para a submissão desse artigo é a Advances in Physiology Education, que é uma revista da Sociedade Americana de Fisiologia. Em um vídeo anterior, vou deixar aqui para vocês o card, eu já tinha ensinado vocês a selecionar uma revista científica de acordo com diversos critérios, fator de impacto, de acordo com o escopo, de acordo com a classificação Qualis-Capes, etc. Na minha prática como cientista, pesquisador e professor universitário, eu avalio basicamente o fator de impacto, ok? A primeira grande dica para a submissão de um artigo científico em uma revista, após a seleção da revista, né, para que você vai submeter o seu artigo, evidentemente, é você se atentar às normas da revista com relação aos critérios de formatação, com relação às diretrizes relacionadas à formatação. Então, seja bastante prudente, seja bastante detalhista, seja bastante cuidadoso com a formatação do seu artigo. Veja qual é a norma que a revista utiliza para a padronização das referências. Existem revistas que utilizam Vancouver, que é uma norma de formatação de artigo, existem revistas que utilizam a APA, a AMA, que são todas normas de formatação de artigo científico. No Brasil, nas revistas nacionais, pelo menos é muito comum a ABNT. Entretanto, nas revistas científicas internacionais, eles nem sabem o que é a ABNT, tá certo? Então, mas seja como for, né, seja bastante cuidadoso, bastante criterioso quando você for formatar o seu artigo de acordo com as normas da revista. Para além das citações, para além das referências, tome cuidado também e verifique se a revista tem um número máximo de palavras. Verifique se a revista tem um número máximo de tabelas, tem um número máximo de figuras que ela permite a submissão. Verifique também se a submissão do seu artigo deve ser feita de maneira cega, né, sem a identificação dos autores. Se a revista, por exemplo, solicita que os autores seguem o seu artigo, você tem que tirar o nome dos autores, você tem que tirar, caso esteja mencionado dentro do conteúdo do artigo, o comitê de ética, né? Tire o comitê de ética, né? Por exemplo, Universidade Federal de Goiás, Brasil. Então, tire essa informação, porque senão o revisor já vai conhecer a nacionalidade dos pesquisadores, tire o nome das agências de fomento, né? CNPq, CAPES, FAPEG, FAPESP e assim por diante. Tem que ser bastante cuidadoso, criterioso na formatação. Evidentemente que algum erro pode acontecer, né? Você submete seu artigo, aí o staff editorial da revista identifica esse erro e vai devolver o artigo para você. Aí você corrige, resubmete e não tem maiores problemas. Algumas revistas, elas não têm muita paciência com os autores, não. Então, se tem algum artigo, ela solicita você a correção, e você ressubmete com um novo erro ou alguma coisa do tipo, existem casos que o editor nega sumariamente o artigo sem a possibilidade de ressubmissão, né? Então tem que tomar bastante cuidado, né, com essas questões relacionadas à formatação. Na revista que eu selecionei aqui, a Advances in Physiology Education, como eu já falei, é uma revista da Sociedade Americana de Fisiologia, é uma revista com fator de impacto quase de 2,4, 2,3 e alguma coisinha. Não sei se vocês sabem, mas para além da fisiologia do exercício, eu também tenho uma segunda linha de pesquisa, que é a investigação do ensino em ciências da saúde, e essa estudante de mestrado e agora no doutorado, ela atuou dentro dessa linha de pesquisa e nós juntos achamos por bem submeter o artigo a Advances in Physiology Education e vamos agora para a parte prática, onde a gente vai
fazer o passo a passo, vocês vão acompanhando aí de submissão desse artigo nessa revista. Então, olha só, aqui vocês estão vendo é o site da revista, né, da Advances in Physiology Education, né? Então tem as informações da revista, né? Veja só, aqui tem todas as revistas que a Sociedade Americana de Fisiologia ela tem, né? Ela edita. Então, olha só, a revista que eu vou submeter é essa primeira aqui, Advances in Physiology Education. Mas tem a Cell Physiology, Endocrinology and Metabolism, Gastrointestinal and Liver Physiology, e assim por diante, né? Então, aqui são todas as revistas que são editadas sob responsabilidade da Sociedade Americana de Fisiologia. Eu vou clicar aqui nessa primeira, que é a minha revista de interesse, a revista que eu selecionei para submeter esse artigo. Muitas pessoas não sabem, mas além da fisiologia do exercício, eu tenho também uma segunda linha de pesquisa que versa sobre o ensino em ciência da saúde, e essa estudante ela fez o seu mestrado dentro dessa linha de pesquisa. Ok? Então, olha só, eu já fiz o meu login previamente no site da revista, né? Então eu já estou logado. Dentro dessa parte aqui, o que eu posso ver? Quantos manuscritos que eu já submeti, olha só, 7 manuscritos com uma decisão, tem um manuscrito na fase de produção que foi aceito, né? E etc. Então tem todas as informações relativas ao meu histórico junto com essa revista aqui. Eu tenho alguns artigos já que foram publicados nessa revista, tá certo? Então o site, né, como tudo hoje, né, na informática, com tecnologia, ele é bastante intuitivo. Especificamente nessa revista, não é o sistema mais fácil de submeter. Ele tem algumas etapas, vocês vão ver, existem revistas que os procedimentos de submissão são bem mais rápidos, tá certo? Mas aqui também não é nenhum bicho de 7 cabeças, certo? Vamos lá, seguindo, ó, eu vou clicar aqui, ó, submeter um manuscrito, cliquei, tá certo? E aí vai começar um formulário, né, onde eu vou colocando as informações que a revista vai me solicitando. Olha só, primeira informação que ela está me pedindo, olha só, qual é o tipo de manuscrito? Então, olha só, dentro dessa revista tem perspectiva histórica, ponto de vista pessoal, carta ao editor, editorial, tá certo? Tem uma sequência aí, vamos colocar aí, de sessões, tipos de artigos, né, de sessões que você pode escolher para submeter o seu manuscrito. No caso desse artigo que eu vou submeter, a estudante ela avaliou a participação em atividades extracurriculares, como monitoria, iniciação científica e extensão, sobre o desempenho acadêmico em fisiologia e bioquímica. Então, é uma pesquisa na área da educação. Eu vou colocar aqui, ó, Education Research, tá certo? Se por acaso você selecionar um tipo de manuscrito e o editor julgar que não é o mais apropriado, ele vai mudar lá dentro dos trâmites burocráticos internos da revista, provavelmente sem te perguntar, tá certo? E você não vai ficar bravo com ele, que nesse caso ele está te ajudando, ok? Não inventa para a cabeça. Então vamos lá, olha só. Pesquisa na área da educação, vou continuar, né? De fato, é uma pesquisa na área da educação, que nós mostramos do ponto de vista científico, que quando o estudante participa de atividades extracurriculares, o desempenho acadêmico dele é maior. Então vamos lá, olha só. Nesse momento, o site está me perguntando dos arquivos. Tem algumas instruções aqui, eu não vou ler com vocês para não ficar muito longo o vídeo, mas resumidamente, aqueles campos que tiverem marcado com asterisco são os campos mandatórios, os campos obrigatórios. Tem uma sequência aqui de outras informações, né? E ele pede para você fazer o upload de artigos individualmente, né, das tabelas individualmente no formato de Word, tá certo? Então, é uma norma da revista, vamos respeitar. Alguns pesquisadores submetem em formato PDF, né, e nessa revista não é permitido, tá bom? Então, vamos lá, olha só, o que eu vou fazer aqui? Eu já estou com a pastinha aqui aberta, com os arquivos. Quais arquivos que eu tenho aqui? Ó, eu tenho a cover letter, que é a carta de apresentação do manuscrito.
tenho o arquivo das tabelas separados, olha só, tabela 1 e tabela 2, tenho o artigo de maneira anônima, sem os dados dos autores ou qualquer tipo de identificação, e a gente tem também, olha só, eu vou abrir para vocês a versão do manuscrito, com a identificação dos autores, que está aqui, ó. Então tem a estudante de pós-graduação, que é a primeira autora, os colaboradores e o chefe, o orientador do grupo, no caso eu, vai como último autor, ok? Então tá aqui, né? Tem todos os arquivos que a gente necessita. Então vamos submetê-los no site da revista, ok? Vamos lá. Vou salvar aqui, ok? O computador salvou e a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou tentar fazer o upload de todos os artigos juntos. Vamos ver se o site vai aceitar. Olha só. Peguei e coloquei aqui. O site aceitou. Beleza? Então vamos lá. Ó, vou fazer o upload dos arquivos, melhor dizendo. Então, olha só. Os arquivos foram submetidos, né? Então ele vai pedir, ó, o que é esse arquivo? Vamos clicar aqui e ver quais são as opções. Né? Então, essa aqui é uma tabela. Ó, tabela, table. Isso aqui, o que é? Isso aqui é o manuscrito sem a identificação dos autores. Tá certo? Então, vamos achar aqui qual é qual é o item que melhor se encaixa. Né? Então, olha só, cover letter, tem o arquivo do artigo, figura, tem apêndice, tabela e assim por diante, tá certo? Fiz todos os uploads dos arquivos, recapitulando as tabelas, o artigo e a cover letter, a carta de apresentação. E o que eu vou fazer agora? O site vai colocar para você os arquivos em ordem. O site já faz isso para você sozinho, olha só. Cliquei aqui, vamos ver se vai dar certo. Tá, tem que fazer o upload, desculpa. Quem sabe faz ao vivo, gente, não tem problema não. Olha só, tá, faltou eu dizer que esse arquivo é o da cover letter. Agora, creio que está tudo certo, ó. Colocar em ordem, e o site colocou em ordem para você. Qual que é a ordem? Tá aqui, ó. Cover letter, o manuscrito e as tabelas. Esse artigo não tem figura, mas poderia ter. Se tivesse, era só você fazer também o upload, ok? Feito isso, vamos lá para a próxima etapa, next. Vamos lá o que ele está perguntando aqui, ó. Os seguintes arquivos foram mudados e ainda não foram salvos. Ok, então vamos salvar ele aqui. Estamos salvando. Beleza, tudo certinho. Tá certo? Então, olha só. Nessa parte aqui da submissão, o que ele está me perguntando? Título, o título abreviado, o título resumido, em inglês running title, o resumo e um apontamento aqui que caso o artigo seja aceito, é uma frasezinha, né? Uma frasezinha resumida, que caso o artigo seja aceito, ele vai ser utilizado para a divulgação do artigo nas mídias sociais da revista, né? Instagram, Facebook e assim por diante. Tudo isso aqui já foi feito previamente, né? Então vamos lá, olha só. Vou pegar aqui, ó, abrir o arquivo do artigo, do manuscrito, e aí dentro desse artigo já vai ter tudo ali, né? Vai ter o título, vai ter o resumo, né? Vai ter todas essas informações que estão sendo solicitadas pela revista. Então, olha só. Título. Vou ler aqui. Maravilha. E tem um contador de caractere. No caso desse manuscrito, está tudo dentro do script, né? Ainda faltaria 44 caracteres com espaço. Vou colocar aqui o running title, né? O título resumido. Olha só, vou dar aqui uma ajustada. Atividades extracurriculares e desempenho acadêmico. O resumo está no manuscrito, evidentemente, né? Vamos lá. Resumo está aqui. Copiei.
colei. E essa parte aqui, né, das mídias sociais, das redes sociais que eu expliquei, também tem um arquivinho aqui separado. Vou copiar e vou colar. Né? E deu certinho, ó. Faltam 0 palavras, né? Então deu na mosca, no alvo. Próxima tela, se tiver tudo certo, o site ele vai deixar avançar. Então vamos lá. Nós chegamos aqui na parte das informações dos autores, tá certo? Então ele dá aqui uma sequência de orientações, né? Então, primeiro é vincular os autores com o ORCID, que é, na verdade, como se fosse uma rede social de pesquisadores, né? Onde você vai ter o nome do pesquisador, filiação dele, de qual universidade que esse pesquisador é, qual é a produção acadêmica, o que ele fez de graduação, não fez, pós-graduação, mestrado, doutorado, estágio de pós-doutorado, tem tudo nesse ORCID, e eu sugiro que você faça o seu, se você for da área acadêmica, ok? Então, vamos lá, eu vou colocar aqui os autores, né? Então, olha só, o meu nome já está. Por quê? Porque eu sou o autor responsável pela submissão. Então, olha só, já tenho o meu ORCID aqui, tem o meu título, né, professor, o meu nome, etc, tá certo? Então, vamos lá. Qual que é o meu grau? Eu tenho doutorado. Vou colocar aqui, ó. Tenho doutorado. Meu e-mail, minha filiação, Universidade Federal de Goiás, país Brasil. Eu fui responsável por quê dentro desse estudo? Tem que informar isso para a revista. Olha só, pelo menos uma dessas características é necessária. Né? Então, fui responsável pela concepção e o delineamento da pesquisa, fui responsável pela análise de dados, interpretação de resultados, preparo do manuscrito, por editar e revisar o manuscrito e por aprovar a versão final do manuscrito. Né? Eu sou o orientador da aluna, então eu faço tudo isso junto com ela, evidentemente. Tá certo? Bom, vamos lá. Nessa revista, você pode colocar aqui a lista de e-mail dos autores e já ver se esses autores já têm cadastro nessa revista. Se tiver, fica muito melhor, fica muito mais fácil a sua vida. E é isso que eu vou fazer agora, nesse momento, tá certo? Para agilizar aqui o vídeo, eu vou botar só essa etapa, né? E daí vocês vão ver que quando o vídeo retomar, eu já vou ter os autores aqui, tudo na tela para vocês. Coloquei o e-mail de todos os autores, vamos ver se eles já têm cadastro na revista, né? Se não tiver, a gente vai fazer o devido ajuste. O que acontece? Que tem autor que tem 2 e-mails, né? Então, por exemplo, ó, dessa aqui e desse aqui, eles não têm cadastro. Então, a gente vai tentar com o segundo e-mail deles, né? Mas vamos confirmar quem já tem cadastro, ó. Esse coautor, esse e esse, e adicionar aqui os autores, né? Adicionou, eles já estão aqui. Vamos resgatar. Ah, não, agora apareceu todo mundo, ó. Vamos selecionar toda a galera e vamos colocar aqui. Vamos lá, primeira coisa que eu vou fazer é colocar na ordem, né? Os autores na ordem. Então, nós temos aqui no total são 8 autores, 9 na verdade, né? 10, confirmado aqui 10. Então vamos lá. A primeira autora é essa aqui, vamos puxar lá para cima. Vamos puxar aqui, ó. Vamos puxar, ela vai ser a primeira, né? É a dissertação dela. E eu já tinha me colocado. Então é isso, temos aqui todos os 10 autores. Vamos mandar prosseguir. Se não tiver nada de errado, o site vai deixar a gente avançar
para a próxima página. Então, olha só, aqui ele pergunta, é um programa aqui da American Physiological Society, né? Ele está falando o seguinte, ó, sim, eu tenho interesse de comprar uma cobertura, né, para fazer uma arte, tal. A gente não tem interesse em comprar nada no Brasil, porque a ciência brasileira, infelizmente, ela está quebrada. Então, a gente não tem interesse em nada disso, tá certo? Pelo menos nada que tem que pagar. Mesmo porque esses camaradas, eles cobram em dólar. Então, é R$ 1 multiplicado por no mínimo 5. Então, não é para gente. Pelo menos aqui não para o meu laboratório. Ok? Vamos lá. Agora, as palavras-chave já estão aqui no manuscrito, né? Então, nessa tela aqui, a gente vai colocar as palavras-chave, né? Então, aqui eu já tenho aqui as minhas palavras-chave, que estavam no artigo, eu já colei aqui dentro desse campo. Ó, aqui, essa revista, ela permite até 5 palavras-chave, eu coloquei 4, segue o jogo. Vamos lá, aqui é uma categoria, né? De números especiais, de volumes especiais, né? Então, olha só, fisiologia da obesidade, não é o caso. Conceitos core em fisiologia, centrais em fisiologia, também não é o caso. Perspectivas históricas, também não é o caso. E fisiologia translacional também não é o caso, né? Então, a gente vai deixar sem marcar nada. E repare que aqui não é um campo mandatório, um campo obrigatório. Portanto, próxima página, vamos ver o que a revista está pedindo para a gente. Então, olha só. Tem aqui informações detalhadas, né? Então, aqui ele está perguntando o seguinte, ó. Tem uma série de informações, né? Os manuscritos aceitos, etc. Toda essa coisa arada toda aqui da revista. Então, ele está perguntando, ó, sim, eu li e entendi as informações acima e escolho que o meu manuscrito seja considerado para esse programa se aceito. Não, eu prefiro não ter o manuscrito considerado se aceito, né? E etc, tá certo? Então, olha só, eu vou colocar sim, eu entendi. Aqui tem um conflito de interesse, né? A gente não tem conflito de interesse algum com os resultados, então vou colocar não tem conflito de interesse ou qualquer coisa do tipo. E aqui é uma parte que o site pergunta do financiamento. Alguns alunos aqui tiveram bolsa da CAPES, então a gente vai informar isso, ó, CAPES, coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de ensino superior. Então, se você teve bolsa, por gentileza, você agradeça à agência de fomento, né? Aqui é a CAPES. Eu vou tirar isso aqui, deixa eu colocar aqui a sigla, vamos ver se o site reconhece a CAPES. Reconheceu, ó, melhor ainda. Qual que é o número? Que a CAPES solicita que a gente informe. Esse aqui, ó. 001. Tá lá. Quem que teve bolsa da CAPES? Essa pessoa e essa pessoa aqui. Certo? Eu tenho a bolsa produtividade do CNPq. Então, vou informar também essa questão aí do CNPq, né? Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Eu e a Marília, a gente tem bolsa de produtividade do CNPq, tá certo? O Rodrigão tem bolsa de produtividade da FAPES, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Espírito Santo. Vamos achar aqui, ó, tá aqui. Vamos colocar aqui o Rodrigo. Então é isso aí, né? Eu acho que deu certo. Beleza. Isso aí, vamos ver se o site vai permitir. Olha só. Número total de figuras coloridas. A gente não tem figuras. Número total de figuras em preto e branco. Também não temos figuras. Temos 2 tabelas. E está perguntando aqui o número total de páginas submetidas, né? Vamos vir aqui no manuscrito, olha só. São 15 páginas. Então, vamos colocar aqui, ó, 15 páginas. Não temos conjunto de dados, né, tipo sequência de DNA e etc. Não se aplica para o nosso estudo. Por que a gente decidiu submeter a esse jornal? Vamos ver aqui o que ele permite a gente selecionar. Comunicação com o editor, não.
Interação com o editor em um congresso também não. Vamos ver aqui, experiência prévia em submeter para esse jornal. Nós não temos pré-print, então vamos para a próxima página, ok? Na próxima página, vamos ver o que vai aparecer aqui de relevante. Está perguntando aqui das taxas, né? Taxas de publicação. Essa revista, especificamente, ela não cobra taxa de publicação dos autores, mas se cobrasse, a gente iria selecionar não temos interesse, porque essas revistas cobram taxas de publicação muito altas, muito elevadas, e como vocês têm consciência, né, o recurso brasileiro de pesquisa, ele é bastante reduzido, então a gente tem que poupar recursos. Então, se possível, se não for pagar, é sempre a melhor opção, tá certo? Então, vou colocar aqui no novo. Nós não temos figuras, né? Aqui é o seguinte, permissão para utilização de figura. Eventualmente, você utiliza uma figura de um artigo já publicado. Então, a editora que publicou esse artigo em uma determinada revista deve lhe fornecer a permissão de uso dessa figura. Não é o nosso caso também, tá certo? E aqui tem um formulário obrigatório, né, que deve ser preenchido pelo autor correspondência, no caso sou eu. Então, aqui, quais são as informações básicas? Que esse manuscrito está sendo submetido a somente essa revista, né? São algumas considerações éticas e burocráticas, né? E ele pede aqui as minhas iniciais, eu vou colocar Cláudio Lira, CL, tá lá, tá certo? Olha só, esse artigo foi escrito como parte de um programa do governo dos Estados Unidos? Não. A gente é brasileiro, então vou colocar aqui não. Tem um banco de dados? Conforme a gente já falou, não. Nesse caso, não se aplica. Nós não temos conflito de interesse. Tá certo? Está perguntando aqui que se eu confirmo que todos os financiamentos do trabalho e todas as instituições foram colocadas no manuscrito. Sim, né? Vou colocar aqui. Coleção de dados, né? Coleta de dados não se aplica. Captura de imagens, né? Blot, gel, microscopia, não tem isso. E segue o jogo aqui, ó. No, certo? Então vamos lá, próxima página. Ele está solicitando agora uma sugestão de editor para manusear o nosso artigo, né? Então vamos selecionar aqui um editor para fazer isso para a gente, tá certo? Eu peguei aqui o nome do editor, essa camarada aqui. Ele também pergunta, você tem algum editor que você não prefere? Não. A gente não tem nenhum inimigo, nós somos bonzinhos, segue o jogo também. Vamos lá. Revisores, está perguntando aqui sobre revisores. Então, olha só. Por favor, liste o nome de 3 experts, especialistas, particularmente do corpo editorial, com conhecimento na área tal. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Vamos adicionar e vamos achar aqui o pessoal da revista. Ele pede para ser do corpo editorial, né? Então, vamos clicar aqui e vamos ver quem é do corpo editorial, né? Editar o corpo editorial. Vamos colocar a Júlia. A Júlia está aqui. Vamos colocar aqui, vamos ver. A Sara. O usuário. Achou aqui, né? Sara Hall, que é. Deixa eu ver a Cardiff. Tá aqui, ó. Selecionei. Adicionar usuário. E o terceiro, vamos ver aqui alguém. Acho que pode ser a Eka. Da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Não, também não vamos excluir nenhum revisor, tá certo? E próxima página.
Então vocês estão vendo, né, que é bastante complexo aí o processo de submissão. Então, olha só, quem que a gente tem aqui agora? Todos os autores, a gente tem aqui a necessidade de cada um desses autores preencher o formulário eletronicamente, ninguém fez, inclusive eu também não fiz, mas também porque o manuscrito ainda não foi submetido, né? Ele pede para a gente fazer um cheque final, né? Revisar os arquivos, né? E clicar aqui no PDF para aprovar, já fiz. Ok, tá tudo, aparentemente, tudo certinho, né? Tem a cover letter, tem um artigo misturado já com as tabelas, então, aparentemente está tudo certinho, vamos aqui no próximo. Tá chegando o grande momento, hein, gente? Olha só, manuscrito submetido. O seu manuscrito está pronto para submissão, ainda não está submetido, né? Corrigindo, o seu manuscrito está pronto para submissão, clique em submeter manuscrito. Para finalizar a sua submissão e enviar o manuscrito para o staff editorial. Então a gente vai aprovar o manuscrito, vamos ver se vai dar certo. Se tiver algum erro, o site vai reclamar, ele vai nos indicar aonde que a gente tem que corrigir e manuscrito submetido. Vamos lá. Parece que tem uma pendência. Ah, tá. Tem a pendência. Qual que é a pendência? É o formulário de direitos autorais, que a gente vai ter ainda que preencher. Tá certo? Eu já vou até preencher para vocês verem como que funciona, né? Tá aqui, ó. Tem um título do artigo, tem todas as informações, são informações burocráticas, né? Aquela coisa toda, né? O manuscrito foi conduzido do ponto de vista ético, só foi submetido nessa revista, né? São coisas desse tipo, né? Eu acho que vale a pena para quem nunca fez ler. Como eu já estou acostumado e o teor é mais ou menos sempre igual entre as revistas, eu não vou perder tempo com isso não. Vou colocar aqui as minhas iniciais, Cláudio André Barbosa de Lira. Então eu fiz isso aqui. Beleza. Artigo submetido. É isso aí, gente. Algumas outras revistas possuem um sistema de submissão bem mais fácil, bem mais ágil, inclusive, né, muito mais simples para submissão. Não é o caso dessa, mas também não é um bicho de 7 cabeças, tá certo?